Boa noite, amigos. Coisa boa estarmos aqui com vocês para mais um estudo do nosso livro Luz no Lar, psicografia de Chico Xavier. Opa, hoje nós temos 3 na telinha. Psicografia de Chico Xavier por Espíritos Diversos, um livro da FEB Editora. E é com alegria hoje que nós estamos aqui. Vamos dar as nossas boas-vindas à Verônica? Olá! Mas vamos lá, amigos, apresentar a Verônica, para quem não a conhece. A Verônica que já esteve aqui com a gente outra vez, já fez um estudo maravilhoso com a gente no primeiro semestre. A Verônica é do Centro Espírita Paulo de Tarso, aquela casa fantástica aqui em Brasília, no Lago Norte, acolhedora, que recebe a nossa AME Planalto assim, de braços abertos, e que a gente realmente fica muito feliz, Verônica, de quando você pode estar aqui com a gente. Seja muito bem-vinda. É uma honra. Falarmos um pouquinho do nosso capítulo, que a gente está estudando, o capítulo 24 do Luz no Lar, né? Sobre as questões da renúncia. Então, a questão do jovem, né, que foi pedir orientação a Jesus, e Jesus disse que ele deveria renunciar, e ele saiu tão triste, né? Então, sempre quando se trata dessa palavra, renúncia, muitas pessoas se focam nisso. E é justamente baseado nisso também que o Consolador traz, né? Tem tanta coisa para você renunciar, que renunciar seus bens materiais chega a ser pequeno. E naquele momento existe todo um contexto por trás daquela história. Toda uma sequência de pensamento, porque Jesus ele não falava nada à toa, gente. Jesus, quando ele olha para nós, quando ele olhava para uma pessoa, ele sabia exatamente o que estava acontecendo no coração daquela pessoa, sabia tudo. Então, existe um contexto, a gente não pode levar tudo ao pé da letra. Então Jesus disse que eu tenho que renunciar, está resolvido. Eu renuncio meus bens materiais e pronto. Não é bem assim. Vamos parar, vamos pensar que existe muita coisa, como bem trouxe a Patrícia, é renunciar ao egoísmo, é renunciar ao orgulho, é renunciar esse desejo pelas coisas materiais, né? Porque a gente às vezes mergulha de cabeça e esquece do lado espiritual, que é esses os verdadeiros valores que nós vamos carregar sempre, né? Acho que é isso, meninas. Olha, Verônica, já teve gente te dando as boas-vindas aqui, olha, Eliana Longo, de Jaraguá do Sul. Verônica, minha amiga querida. Tempo, gente, minha colega. Ai. Bom, eu tinha assim, feito um estudo sobre esse assunto, que é um assunto muito gostoso, né? E nada acontece por acaso, né? Eu fiz essa semana vários atendimentos, todos dentro desse tema, e eu fiquei muito, assim, impressionada, né, com a quantidade de pessoas. Quantos minutos eu tenho? Nós estamos aqui num bate-papo, é na hora quanto você achar que deve. Não, então, ixi, Maria, não me bota em bate-papo, gente, que eu começo a falar e não paro mais. Muitas coisas aqui, assim, no final eu gostaria de lembrar uma historinha, se vocês me deixarem uma dica do final para eu contar, tá? Eu achei muito interessante, porque nós temos visto, né, o contexto em que nós estamos vivendo, que tem sido um contexto, como o Suzeli falou, a questão do materialismo está pegando muito forte. Na última terça, nós recebemos uma mensagem do nosso mentor, eu digo nosso porque é o mentor da reunião, né? E ele falou assim, primeiro ele iniciou falando de uma família específica que nós havíamos pedido atendimento, que é uma família que é da casa há muitos anos. E aí ele foi e falou assim, olhem em volta, observem todas as famílias que estão aqui representadas, observem que nenhuma há que não esteja sob ataque. E aquilo foi muito forte, e ele começou a falar dessa questão de nós estarmos vivendo um momento sob ataque da espiritualidade que não quer que nós avancemos.
E, nesse momento, eu comecei a me lembrar das pessoas que eu havia conversado durante essa semana. E parece que nós estamos, assim, tão avançados em tantas coisas, né? Parece que nós já estamos, assim, muito à frente em tantos temas. E, no entanto, muitos são os amigos que têm nos procurado com problemas em casa por questões de divergências religiosas. Tantas questões, às vezes, com relação ao Cristo, né? Nós temos alguns conhecidos que há judeus na família, budistas, e há, então, ali divergências, né? Estamos atendendo alguns muçulmanos, e nós ficamos impressionados nessa pandemia, como pessoas do mundo inteiro nos têm procurado via acolhimento fraterno. Então, a casa tem atendido pessoas de vários pontos, né? Graças aí à união do inglês, que nos coloca em condições de conversar com as pessoas. Nós temos alguns atendentes que atendem em inglês, e é interessante a gente observar como há essa preocupação do cristão em converter o outro ao cristianismo, e como há essa preocupação do espírita em converter o outro ao espiritismo, mesmo sendo a doutrina espírita tão clara que não existe uma religião, né? Existe, sim, a religião, que é a nossa ligação com o Pai. Então, essa renúncia dos nossos preceitos, essa semana foi muito forte para mim. Como eu estava falando, né, uma família que eu atendi, que nessa época atual, a esposa está impedida de ir à casa espírita. Isso para mim foi muito, assim, surpreendente, porque nós pensamos que isso já não acontece mais. E acontece em muitas famílias. A família é espírita, mas por diversas questões as pessoas não querem mais que ela frequente a casa. Começam, às vezes, com questões de ciúme, às vezes com questões de problemas, né, durante a semana, não vai sair, que chega tarde. São diversas as preocupações. Outras com síndrome de pânico na hora de sair para a reunião. Tá ótimo, sai todo dia, não tem problema nenhum dia da semana. Naquela hora da reunião, então aparece uma questão dessa. E aí eu achei muito interessante, né? Esse tema veio assim muito forte, porque primeiro nós observamos aqui que é claro que nós temos vários caminhos, né? Nós temos muitas formas de trazer para a nossa família essa doutrina maravilhosa de amorosidade, de carinho. Mas também me chamou a atenção como nós nos centramos no que é contrário nos ensinamentos, né? Como nós nos centramos, por exemplo, de você segue Jesus e eu não sigo Jesus, porque Jesus é mais importante? Mas Jesus é o governador do planeta. Quando nós vamos olhar que todas as religiões, sem exceção, as religiões pregam a caridade, porque a caridade, ela é o amor ao próximo, que vem na Bíblia em todos os profetas. Então, ela nos une. Se nós formos observar, não interessa qual profeta a gente vai seguir, ele traz a mensagem da caridade. E nós vamos começar a buscar com as pessoas o que nos traz em comum. Eu achei isso, assim, muito bonito, da gente observar nesse capítulo, né? Que, às vezes, a gente está vendo as pessoas tão longe, né? Está vendo a família que não quer, às vezes, fazer o evangelho no lar, estão vendo todos, assim, que não... parece que não estão entendendo a mesma coisa que a gente. Por que a nossa mensagem tem que ser a mais correta? Né? É claro que cada um está na religião que tem certeza de que é a melhor, porque senão nós não estaríamos nela. Mas o que é que está pegando no nosso coração que está nos colocando nessa posição? Então, é aí que eu somo com essa mensagem, né, do nosso mentor com relação ao ataque às famílias. Se a gente for observar, muitos problemas têm ocorrido porque os espíritos já entenderam que eles não vão continuar aqui na Terra. Eles já entenderam que não há mais condições para o mal, especialmente o mal, assim, extremamente agarrado. É claro que nós vamos demorar, né? As pessoas às vezes falam assim, mas vocês falam assim, tem tanta coisa ruim, né? Mais ou menos. Há muitas controvérsias com relação a isso. Porque as pessoas falam em coisas ruins, mas elas olham dados estatísticos que nós não tínhamos no passado, né? Então, por exemplo, outro dia vieram me questionar do número de feminicídios. Falo, como assim feminicídios, né? Você quer comparar o número de feminicídios de que época? Porque isso nem era crime, isso não havia tipificação. Então, a gente, às vezes, olha a estatística e não percebe que, naquela época,
em briga de marido e mulher não se colocava colher, né? Então, tem coisas dentro da renúncia que, às vezes, a gente se sente assim, abandonando a religião, a gente se sente, às vezes, saindo. E eu trago, então, né, já que a Suzeli falou tão bem sobre o assunto do texto, que eu vi que ela fechou com tanta propriedade ali, eu trago também esse questionamento, né, de que até que ponto nós estamos abrindo mão do que realmente nós estamos renunciando, né, em prol do Cristo, ou até que ponto eu estou ali, né, me deixando levar por pensamentos que não são adequados, querendo, na verdade, que todos façam a mesma coisa que eu, enfim. Eu atendi essa semana diversos casos diferentes e todos se encaixavam nesse assunto. Tem uma sincronicidade, né, Verônica? Assim, as coisas aparecendo na semana para você se preparar para a nossa conversa. Com certeza. Você sabe que o que você trouxe tem a ver com que, quando você falou da caridade, né, da ideia de que a gente pode pensar na figura do Cristo, e todas as religiões, né, quando a gente pensa nas religiões cristãs, prezam pela importância de Cristo, né, na religião, mas essa questão da caridade que é muito significativa. E aí a Débora nos traz assim, no comentário aqui no chat, né? Muitas vezes essa renúncia nos ensina que nem tudo que eu achava importante né? Porque muitas vezes numa tarefa o que é importante não é você, e sim o outro. Creio que numa renúncia acabamos tendo a empatia. Né? Eu vou colocar um outro comentário, Verônica, aí a gente pode te ouvir também o que você acha, né, dessas colocações. A Janice trouxe aqui, renunciar com Jesus significa sublimar os sacrifícios em prol do próximo com amor e com dedicação. Faz sentido? Olha, pensar assim? Eu acho que a gente podia pendurar na parede, né? Porque aí, quando a gente está renunciando com Jesus, e a gente tem essa certeza, porque é isso que Emmanuel nos propõe, né? Que nós realmente observemos ao nosso redor e tenhamos certeza de que aquilo ali é uma renúncia com o Cristo. Porque o que eu sinto é que muitas vezes nós nos acomodamos, né? Então, eu falo, eu não vou não, porque é melhor ficar em casa, assim eu não crio muito problema, mas também nós não colocamos outra coisa no lugar. Então, a renúncia com Cristo, ela é uma renúncia dolorosa. Não é uma coisa fácil, né? Isso não seria renúncia. Nós renunciamos quando nós abrimos mão de alguma coisa importante. Que quando a gente está com preguiça de sair de casa e não sai, aí eu falo assim, não vou hoje não, porque eu tenho um compromisso com a família. Às vezes isso não se encaixa muito na renúncia, se encaixa mais na hora de que, não, vou ficar em casa, que é muito mais fácil, né? E eu não sei se é porque eu sou filha de Dona Célia, né, que podia estar estudando canivete, podia ser aniversário, qualquer data, era dia de centro, é dia de centro. Então, assim, não me chamem para nada no dia que eu tenho reunião, no dia que tem entrega de cesta básica, no dia que tem atividades para que a gente faça, não marque outra coisa. Então, eu percebo que, às vezes, a gente está, assim, num encontro, e esse encontro de almas, ele é marcado por muitas coisas que nos trazem dor. A gente tem que abdicar, né? A gente tem que abdicar e renunciar não apenas nesse lado religioso. Nós temos que renunciar de diversas formas, né? Nós temos que abrir mão de várias coisas. Então, quando a gente se une, por exemplo, né, que nós vamos morar com outra pessoa, a gente deixa aquela facilidade, aquela segurança de poder fazer o que quer na nossa casa e se propõe a se unir, montar uma família nova. É claro que ele vem dificuldades, né? É claro que você vai ter que abrir mão de determinadas coisas. Algumas vezes você, eu gosto de comer na sala, com pratos no colo, aí o outro fala, não, que coisa horrível, comer tem que ser todo mundo junto, sentado à mesa, na cozinha. Então, cada um tem a sua maneira, né? Fala, não como na cozinha, vamos sentar na sala, porque na sala tem a sala de jantar, vamos sentar. Mas é longe da cozinha para eu servir. Nós vamos ter que abrir mão, né? E com Cristo, como é isso, né? Como é que nós vamos abrir mão do Cristo? Não é impossível abrir mão. Em hora alguma, é isso que se coloca, né? O que nós colocamos é renunciar a alguns pontos que nós gostaríamos em termos de processos religiosos, mas não abrir mão de nenhum em termos de ligação com o Criador, em termos de ação com Cristo, né? Eu não posso deixar de fazer a caridade
só porque eu quero parecer ser uma pessoa mais, enfim, mais humilde, né? Então, isso não é humildade, né? Isso é uma coisa meio falsa, né? Mas, sabe, desculpa, Suzane, pode começar. pode falar. Eu vou trazer uma coisa que combinou muito com o que a Verônica trouxe, de quando a gente ouve o chamado do Cristo, né? Como é que a gente se coloca, a gente passa a priorizar as coisas, né? A gente começa a priorizar nossos compromissos. E aí, hoje eu estou cheia das dicas de livros, hein? Ó, esse daqui é o Dimensões da Verdade, né? Que é o de Joana de Anjos. E aí, lá no capítulo 51, ao chamado do Cristo, ela diz o seguinte, que muitas vezes, quando alguém se sente chamado pelo Cristo, fica se sentindo só na multidão, tem dificuldades porque os passos que ele segue levam a conflitos, então encontra muito obstáculo nesse ato de seguir o Cristo. Mas ela fala o seguinte, que é imperioso que nós nos mantenhamos incorruptíveis ao ideal de amar e de servir. E mais para frente ela fala assim, insta no bem, ouvindo do Cristo, e unge-te de amor pelos homens da terra, que volunteiam sob o comando divino para rumos superiores da vida. Não desfaleças nem se desespere. Né? Então, muitas vezes nessa caminhada que a gente tem que abrir mão de certas coisas, tem que enfrentar obstáculos, muitas vezes fazer sozinho, né? Como a gente está falando desde o começo aqui do nosso encontro, mas que a gente se sentir a presença do Cristo, a gente segue forte, segue firme. Né? Com certeza. E é interessante a gente observar como é que no nosso dia a dia nós temos diversos momentos e diversas formas de nos colocarmos ao trabalho do Cristo, né? E em casa é tão complicado, né? Eu queria lembrar aquela pesquisa que acho que de vez em quando ela é citada, é uma pesquisa de Harvard sobre a felicidade. Nós sempre dizemos que estamos aqui buscando a felicidade, né? A gente está sempre nessa de, eu preciso ser feliz. Tem até um questionamento, né? De que o espírita gosta de sofrer, mas o espírita não tem que gostar de sofrer. Nós temos que, sim, que enfrentar as coisas com alegria e tentar, por ao contrário, né? Largar o sofrimento de lado, como Joana nos mostra, e buscar a alegria no nosso dia a dia. Mas é interessante que Joana de Ângeles também sempre não perde a oportunidade de nos dizer que muitas coisas que nós enfrentamos aqui na Terra, elas não são coisas que nós trazemos das vidas passadas. Elas são sofrimentos que nós trazemos nesse momento. E quando a gente fala na renúncia, nesse capítulo, isso me lembra muito a questão quando a gente vê ele fala, renúncia com Jesus não quer dizer deserção, né? Isso é muito bonito, né? Devotamento maior. Então, esse devotamento maior, ele está presente, como mostra essa pesquisa em Harvard, todas as vezes que nós superamos e aproximamos mais aquelas pessoas que realmente são do nosso círculo mais importante e que resolvemos os nossos conflitos. Essa pesquisa, que ela já está aí, eu acredito com 47 anos, mais ou menos, várias gerações já estão envolvidas na pesquisa, até cérebros foram doados pós-morte para análise. A gente sabe que os americanos realmente eles têm uma precisão muito grande nas pesquisas, né? E nesse caso, essa pesquisa que tenta localizar onde está a felicidade, eu acho que ela nos faz pensar um pouco sobre o nosso dia a dia, né? Aonde está o foco da nossa vida? Então, quando nós pegamos ali a lente aqui dos nossos olhos e miramos, né, o que é o meu objetivo de vida? Porque se eu quero chegar a algum lugar, eu tenho que saber por onde eu vou passar, eu tenho que pensar num caminho. E esse caminho, ele precisa ser muito bem trabalhado. E aí Harvard chega e fala assim, olha, nem saúde traz felicidade. E a gente fala, como assim saúde não traz felicidade, né? Pois as pessoas acham que, né, você está com uma doença muito grave. E eles viram, não, nós temos pessoas com doenças gravíssimas que são felizes, pessoas que são super saudáveis, que estão em situações de autoestima muito baixa, estão sempre recaindo em problemas de depressão. E aí a gente vê, por outro lado, pessoas riquíssimas em depressão, pessoas riquíssimas tristes, pessoas ricas tirando a sua própria vida, pessoas paupérrimas com muita felicidade em casa. E aí eles falam, não, é claro que o básico
traz, sim, aquela sensação, né, de que a pessoa tem dignidade, ela tem o alimento, isso traz uma calma interior. Mas que a verdadeira felicidade, ela vem de coisas muito mais profundas. E um dos coordenadores da pesquisa fala que na sua amostra da pesquisa, o que fica muito claro para ele é que superar os problemas com os parentes mais próximos, com as pessoas mais próximas a nós, é o que realmente nos traz felicidade. Eu achei isso muito interessante, porque nós viemos aqui para a evolução, né? Ninguém está aqui a passeio, nós estamos aqui para evoluir. E se nós estamos aqui para evoluir, como poderia ser uma maneira de Deus mais brilhante, nos impulsionando para o bem, nos impulsionando para a evolução, do que a felicidade ser fruto da vivência desses relacionamentos, da superação desses conflitos. Eu acho isso bonito demais, né? A gente observar que esses conflitos, aí sim, para vencer determinados conflitos que são dolorosos, que são graves, que são difíceis, a gente às vezes tem que abrir mão, né, ali daquela questão religiosa específica que a gente está defendendo, né? E às vezes você vai no núcleo, por exemplo, você vai se casar com alguém que para ele é muito importante a bênção do padre. Então, há de ter uma reflexão e há de ter uma conversa para se chegar a pontos em comum, né? Agora, o que a gente não pode achar é que indo para o alto da colina meditar sozinho a vida inteira, a gente vai ser feliz. Porque não vamos, né? Então, não é essa renúncia. Não é a renúncia da vida, não é a renúncia dos bens materiais, nada disso. Se a gente tem bens materiais, é para a gente ser produtivo, para a gente ajudar as pessoas. Se nós não temos, é porque nós viemos para procurar esses bens materiais aí através do trabalho, da dedicação. Então, assim, o tempo inteiro, Jesus está nos convidando para a evolução. Então, acho que a gente parar e pensar, né? Poxa, a vida do Cristo foi tão difícil, né? A gente vai observar que desde o início ele planeja aquela vinda tão humilde, uma vinda à Terra com, assim, nenhuma de nós ia pensar, né? Estamos aqui 4 mulheres na telinha. Vamos para uma maternidade, assim, né? Acho que a gente podia ir para um, assim, quem sabe, né? Um curral. Vamos ali para trás de uma casa. Não, a gente quer um lugar limpo, um lugar cheiroso. A gente passa ali querendo um enxovalzinho, né? A gente que trabalha com enxovalzinho no centro. Poxa vida, Jesus não tinha uma pessoa para dar um enxovalzinho para Maria ali, para arrumar? Claro que tinha, claro. Claro que com a energia do Cristo, ele teria ali conseguido abrir todas as portas que ele quisesse, né? Mas ele quis mostrar para a gente. Então, e essa é uma grande renúncia, né? Eu acho que ele nos mostrou o que é renúncia. E mostrou na própria pele, porque é muito fácil a gente virar e mandar o outro renunciar, né? Não, você tem que abrir mão disso, você tem que abrir mão daquilo. Na vida dos outros é uma maravilha, né? Agora, na nossa vida, alguém que chega, né, com 12 anos e fala: minha mãe, por que você estava preocupada de não me achar? Você não sabe que eu vim tratar dos negócios do meu pai? Quem, com essa idade, falou isso? Então, vocês falam muito em Jesus. Qual missionário, desde pequeno, sabia que tinha que cuidar dos negócios do pai? Aí a gente pode afirmar nenhum outro. Todos tiveram uma iluminação, em determinado momento da vida, receberam um chamado, né? Só o Cristo, desde pequeno, conseguiu pregar para os doutores da lei os assuntos de Deus. Não eram qualquer assuntos, né? Eram os assuntos dos grandes religiosos da época. Então, ele falava de todos aqueles assuntos da Bíblia. Então, aí eu acho que com Jesus a gente consegue entender bem o que foi renúncia, né? Renunciar de chegar no final e falar: filho, eis sua mãe, mãe, eis o seu filho. Então, quando que a gente consegue abrir mão assim, né? Olhar para uma pessoa e falar: olha, daqui para frente você vai ser a mãe dele e cuida dele por mim, caminha junto, né? Eu acho que a gente tem exemplos maravilhosos, né? Ainda tem uma historinha que eu quero contar, né, gente? O que vocês acham? Sim, eu queria só fazer uma colocaçãozinha, Verônica, né? Porque Emmanuel, ele vem mesmo nesse texto sempre trazendo Jesus, né? Colocando ele como nosso guia, nosso modelo. Mas muitos aí em casa devem estar pensando assim: gente, mas como assim? Essas mulheres estão doidas, elas estão querendo que a gente faça igual a Jesus, não tem condição de ser Jesus, não.
Não. Poxa, até Jesus sabe disso, gente. Até Jesus sabe. É por isso que Jesus não vira pra gente, ou Deus vira pra gente e fala assim: olha, simbora aí, gente, vocês só têm essa encarnação para fazer tudo que vocês têm que fazer, tá? Ó, acabou, só essa encarnação. Essa encarnação tem que sair um espírito perfeito. Porque eles sabem das nossas limitações, das nossas dificuldades. É por isso que a gente está aqui. A gente está aqui para experienciar, a gente está aqui para aprender. Então, quando a gente fala em levá-lo como guia e modelo, é porque, como a Verônica trouxe, a vida dele foi repleta de renúncias. E a gente tem que aprender com isso. Maria renunciou, Verônica trouxe a Maria, também fez as suas renúncias. José fez as suas renúncias. Todos esses irmãos que vieram preparar o caminho para a chegada de Jesus fizeram as suas renúncias. Quantas pessoas nós conhecemos que renunciaram tantas coisas, até anônimos? Tem gente que continua renunciando, que a gente se depara na rua, vê, a pessoa começa a te contar a história dela, você fala, poxa, eu tenho tanto que aprender com essa pessoa. Né? Então, realmente, nós, assim, não poderíamos dormir, eu não posso dormir Suzele e acordar Cristo, eu não posso. Mas eu posso começar a dar os meus caminhar, é isso que ele espera de cada um de nós, que a gente consiga, através desses exemplos, grandes exemplos, tentar colocar e trazer pequenos exemplos para a nossa vida, caminhando devagarinho, renunciando uma coisa aqui. Nós, principalmente nós que somos mães, a gente vai aprendendo, né? Pais também, claro, as vovós, a gente vai aprendendo a renunciar algumas coisas. A gente renuncia, às vezes, a um trabalho, né? Porque tem que estar com o filho. A gente renuncia a uma festa, porque tem compromisso com a casa espírita ou com a família. São essas pequenas renúncias que a gente se fortalece, né? A princípio pode ser realmente doloroso, aos pouquinhos você vai falando, nossa, você olha para trás e fala, nossa, naquela época isso sofri, doeu tanto. Hoje, nossa, eu acho que eu fiz a coisa certa, né? Acho que assim a gente vai aprendendo e vai caminhando. Um passo de cada vez, né? Ninguém vai dormir uma coisa e acordar outra. É um passo de cada vez. Suzeli, sem perder de vista que a gente não dormiu uma coisa agora e acordou agora, né? A gente já está há muito tempo dormindo, em alguns momentos a gente está dormindo no ponto, né? Você trouxe uma reflexão que me lembrou que quando a espiritualidade nos trouxe esse recado das famílias estarem sob ataque, eles disseram uma coisa muito bonita. Disseram que essa mensagem, inclusive, nós já tínhamos recebido há uns 20 anos, que nós estávamos unidos pelo amor a Paulo de Tarso, que nós tínhamos esse mentor, não era apenas o mentor da casa espírita, ele unia as nossas vidas em alguns pontos. E o principal ponto é que nós éramos muito mais unidos a ele quando ele era Saulo, e que, ao contrário dele, ele se transformou em Paulo e nós continuamos lutando contra o cristianismo. E aí a gente para pensar, né? Nossa, 2000 anos depois, nós ainda estamos nesse estágio de não abrir mão das coisas da terra. Paulo de Tarso é um grande exemplo, né? Mas quando a gente observa, né, que a gente está sob ataque, o que o Espírito nos disse? Fiquem felizes, porque isso mostra que dessa vez vocês estão do lado do Cristo. Olha que lindo. A gente às vezes fica triste, né? Porque fala, nossa, mas a gente está fazendo aqui, a gente está se esforçando, está sob ataque. Por que tantas dificuldades? Por que tantas coisas? Porque a gente já consegue, nesse momento, ser um representante de Jesus. Olha que coisa mais linda. Porque aos trancos e barrancos, né? Mesmo com todas as dificuldades, que é como diz a abertura de Paulo Estevão. Paulo, ele é escolhido para esse romance por Emmanuel porque era uma pessoa igual a todas as outras. Vejam que Paulo autorizava apedrejamentos. Ele ia com muita força para cima dos cristãos. Mas na hora que ele vê o erro, ele junta tudo. Aí ele tem que ir para o deserto, ele tem que pensar, ele tem que ressignificar tudo que ele aprendeu até ali, mas ele volta um dos maiores seguidores do Cristo. Então, acho que está nesse momento. Nós estamos na Terra nesse instante de mudança, como Suzeli falou, não é de uma hora para outra,
mas para a gente também se lembrar que a gente já está há muito tempo nessa, né? Que chega uma hora que a gente tem que andar, tem que acelerar mais o passo, né? Mas sabe, Verônica, tô vendo vocês aí, meninas, comentário, tô aqui, minha cabeça tá fervilhando de coisa, né? Mas olha, o que eu tenho pensado muito nos últimos anos é que, à medida que a gente vai estudando a doutrina e vai focando no evangelho, a gente vê que renúncia é compromisso, não é programa, né? É compromisso conosco, é compromisso com Cristo. E o Fernando colocou aqui uma frase, né, que dá para a gente ter uma ideia, né? O Batista negou-se a si para clamar a Jesus. Então, existe uma passagem que Emmanuel comenta no Vinho de Luz e no Caminho, Verdade e Vida, que João o Batista diz: é preciso que eu diminua para que ele cresça. Né? E isso a gente precisa aprender. É como você está falando, Verônica, a lição está aí para a gente aprender não precisa nem passar pelo Cristo, é antes do Velho Testamento, os profetas vêm falando isso em todos os seus salmos. Mas a gente ainda tem aquela resistência da gente poder modificar. E aí, antes que a gente estava lendo, Verônica, o nosso livro de harmonização, Trovas do Outro Mundo, né? O Antônio Salles, ele vai falar sobre esses espíritos que já estão nessa caminhada para dentro, em se autoconhecer, para poder se doar ao outro, né? Como você estava dizendo. E ele diz assim, olha, quanto mais serve, mais luta, quanto mais alto, mais só. Repare, todos aqueles que são grandes renunciadores, João o Batista, Maria, Paulo de Tarso, Estevão, os apóstolos de uma maneira geral, todos eles têm uma caminhada solitária. Por quê? Porque eles já passaram por aquela dificuldade de que a gente ainda tem de entendermos o nosso compromisso. Nós ainda estamos no mundo, não do compromisso, mas do programa. Se der, eu vou na casa espírita. Se eu estou com preguiça, eu fico, eu não vou. Se choveu, eu fico, eu não vou. Né? Então, a gente ainda tem essas particularidades. Por isso as pessoas acham muito difícil a renúncia, porque ela é compromisso. E toda vez que você tem compromisso, se você não veste o compromisso, como a dona Célia vestia, né? Que você comentou aí, né? Faça sol, faça chuva, tá ela, tá você, para poder resolver, para estar ali naquela hora e naquele lugar. Então, isso é compromisso. Né? Então, a renúncia faz parte desse compromisso conosco mesmos, para a gente poder atender um compromisso maior, que é o compromisso com Cristo, não é, Verônica? E a gente vê, Márcia, ao retorno de tudo isso, né? Algumas pessoas falam assim, poxa, mas toda vez que ela é internada, a gente vê o doutor Bezerra do lado, né? Então, Marcelinha chegava perto de começar a passar mal, daqui a pouco era o próprio doutor Bezerra. Não era a falange dele vinha de vez em quando, era comum, mas doutor Bezerra de Menezes vinha tratar dela. Por quê? Porque ela já havia trabalhado muito em grupos com ele, né? Então, é interessante que a gente fala, né? Kardec, quando recebe a missão, ele recebe toda aquela carta que é para desanimar qualquer um, né? Você vai passar por isso, por isso, por isso, por isso. E no final da vida dele, ele diz que os espíritos falaram para ele que tudo que os espíritos disseram aconteceu. Que ele realmente passou por tudo aquilo e coisas gravíssimas, mas que eles não falaram da quantidade de maravilhas que ele iria colher, né? De todas as coisas maravilhosas que ele ia passar. Então, acho que é importante a gente lembrar o que é renúncia com Cristo, né? Se a gente está fazendo algo com um objetivo maior, isso vai voltar. Então, gente, eu vou aproveitar que eu estou falando da renúncia com Cristo, vou contar uma história. Eu não sei se vocês, por acaso, chegaram a citar Joana de Cusa hoje. Chegaram? Não, ainda não.
Não, então eu queria trazer essa história porque agradecer a Ame, porque foi muito lindo relembrar e reviver e ler diversas vezes a história de Joana de Cusa, porque essa história, para mim, ela trouxe os elementos que Emmanuel nos narra nesse instante. Joana de Cusa, ela era uma seguidora muito dedicada do Cristo, né? Ela estava sempre junto ao Cristo. Ela é chamada Joana de Cusa porque Cusa, seu esposo, trabalhava com Herodes, ou seja, ela era uma mulher de um status social altíssimo naquela época. Então, tinha muitas pessoas que trabalhavam na casa dela, ela era muito rica. E ela foi citada na Bíblia 2 vezes, ela foi citada por Lucas Evangelista, que se refere em 2 oportunidades, que a primeira, se não me falha a memória, é capítulo 8, versículo 1 a 3. Ela fala que eles andavam com 12, que os 12 e algumas mulheres, e fala que essas mulheres haviam sido livradas de espíritos malignos e de enfermidades. Olha que coisa, e quem são essas mulheres, né? Maria, chamada Madalena, da qual tinha saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana. Então, ela é citada ali na Bíblia e, através de Humberto de Campos, a gente tem acesso a uma parte muito bonita da vida de Joana de Cusa. Joana de Cusa vivenciou, nesse momento da vida dela, um conflito muito grande, porque ela conheceu o Cristo, se apaixonou por todos aqueles ensinamentos, e ela, então, começou a ficar muito triste com tudo que acontecia na casa dela. Ela chegava em casa e o marido não aceitava de jeito nenhum. Imagina, o marido dela, que trabalhava diretamente com Herodes, que mandava assassinar cristãos o tempo inteiro, ele não aceitava de forma alguma. E então, em certo momento, Joana procura o Cristo e conta para o Cristo da sua tristeza. Fala para ele, né? Abre o seu coração e diz que ela está vivendo uma situação muito complicada, que ela precisa fazer com que a casa dela seja um reinado de Jesus também, que ela precisa levar toda aquela redenção espiritual. E o Cristo, então, fala para que ela agradeça a Deus por estar vivenciando esses momentos, estar ao lado do seu marido. E Joana se assusta com isso e fala, mas eu não deveria tentar convertê-lo? Eu não deveria mostrar e apresentar Jesus? Isso não seria mais importante? E Jesus fala para ela que Deus não impõe a reforma a nenhum de seus filhos. É como a Suzeli falou, nós todos estamos aqui com tempo para aprender. Então, Jesus, nesse momento, esclarece para ela que no momento oportuno, que ela terá a oportunidade de, sim, de vivenciar todos aqueles ensinamentos, de ser uma grande defensora do Cristo, mas que a colaboração dela também é em ser fiel a Deus, amando o seu esposo, amando a sua casa aqui no mundo, e amando o seu esposo como se ele fosse um filho querido. Olha que ensinamento bonito. E ele fala para ela não perder tempo em distribuir para as pessoas aquilo que as pessoas não têm condição ainda de colher. Então ele se despede e fala, vai filha, ser fiel. E Joana ouve essa frase, vai filha, ser fiel, e fica com aquele sentimento tão triste no seu coração, mas ela, respeitando todos aqueles ensinamentos do Cristo, ela vai e se dedica à sua família, se dedica com muita força, tem 2 filhos, e naqueles momentos assim, em que o tempo foi passando, o marido dela começa então a ser colocado de lado no governo. Ele, que era um homem tão importante, chega então à morte de Herodes e ele acaba sendo completamente retirado de cena e fale, e aquele momento ele não estava preparado para viver. Ele não aguenta, fica doendo, vai adoecendo, vai definhando, até que ele desencarna. E Joana, então, se vê com os 2 filhos ainda para criar, o seu esposo, né, ela agora viúva, ela que tinha tantas criadas, tantas coisas, de repente ela perdeu tudo. E ela não se envergonha, e ela pensa, se Jesus trabalhou como carpinteiro, por que eu também não posso trabalhar?
ela começa, então, a cuidar das crianças de outras mães, começa a se dedicar a outras casas, a fazer limpezas nas casas. As mulheres, que eram naquela época mulheres nobres, ficaram horrorizadas, criticavam muito Joana, e ela não se incomodava, ela ensinou seus filhos todas as lições do Cristo, fez com que eles vivenciassem aquelas lições no dia a dia, até que teve um momento, em 68 depois de Cristo, que Nero começou a atacar os cristãos de uma forma muito grande, na verdade de 64 a 68. E em 68, Joana, então, se vê sendo colocada numa fogueira onde se queimavam os cristãos. E naquele lugar, ela já era uma senhora, já tinha bastante idade. Humberto de Campos nos conta no livro Boa Nova que em volta todos falavam muito, aquela gritaria, as pessoas querendo, né, que assistia aqueles atos tão lamentáveis, e que Joana olhava para aquilo tudo e pensava que era preciso ser fiel a Deus. E naquele momento, então, ela ouve os soldados que falavam: abjura, abjura. E aqueles que abjurassem o Cristo, ou seja, que negassem o Cristo, seriam retirados daquela fogueira. E no meio de todo aquele barulho, ela ouve, então, o seu filho gritando para ela, falando: mãe, abjura, mãe, isso é loucura, nós vamos morrer, abjura o Cristo. E ela olha para ele e fala: cala-te, meu filho. Jesus era puro, não desdenhou o sacrifício. Nós também precisamos saber a nossa hora e, acima de todas as felicidades que são transitórias no mundo, nós precisamos ser fiel a Deus. E aí, nesse instante, Joana vê as labaredas levantando, seu filho, todas aquelas pessoas já definhando, e um soldado chega e fala para ela com muito desdém, né? O teu Cristo soube apenas te ensinar a morrer? E ela olha para ele com muita serenidade e fala: não apenas a morrer, mas também a vos amar. E nesse momento, ela ouve a voz dizendo: tem bom ânimo, Joana, eu estou aqui. E era o Cristo. Nesse momento é que a gente para pensar como será o nosso retorno, né? Como será que nós vamos chegar no mundo espiritual e nos sentir tendo abjurado, né? Tendo negado aqui o Cristo, tendo renunciado aos valores morais, buscando só o carro novo, só a casa, só as coisas. Mas olha aí a alegria de, ao desencarnar, ser recebida pelo próprio Cristo, né? Então, essa mensagem de hoje, eu gostaria muito de homenagear ela, que era uma mulher do povo, que era uma mulher rica, que poderia ter se acomodado como todas as outras, né? E que, no entanto, foi uma daquelas que viu o Cristo também, quando Cristo ressuscitou após a sua crucificação, né? Isso eu acho que é muito bonito. É perfeito, Verônica. E não é por menos que o Emmanuel termina esse texto dizendo: eis que estarei convosco até o fim dos séculos, né? Significando que esse exemplo que Joana de Cusa traz para nós é um exemplo que todos nós, em algum momento nessa nossa longa estrada da vida, né, nós iremos tomar ciência e conseguirmos não agirmos como Joana, mas termos o exemplo dela como aquele farol que nos liga aos passos de Jesus, né? Porque aquele que renuncia a si mesmo em prol do próximo, ele está exatamente a caminho dessa tomada de consciência e, com certeza, desta colaboração com o outro, esquecendo de si mesmo. Essa é a essência do Evangelho. É fazer ao outro o que você gostaria que fizesse a você. E, com certeza, você amadurece com isso e você tem aquele grande sinal ou sintoma ou desejo de pertencimento como criatura, filha de Deus. Então, eu acho que essa sua lembrança de Joana de Cusas foi fantástico, Verônica, muito legal, porque nos traz um exemplo na prática, né? Renunciou a si em prol do próximo.
E a grande renúncia, que eu acho que a gente fica muito com essa cena dela desencarnando, né? Mas, na verdade, a grande renúncia foi cuidar da família, né? Que Jesus diz para ela, não, você tem que cuidar da família, não é? Você não tem que converter seu marido, vai cuidar dos seus filhos, vai cuidar do seu marido, como se fosse um filho seu. Então, a gente hoje está numa libertação toda aí, né? A gente acha que não tem mais que dar satisfação de nada e não foi isso que Jesus nos disse, né? Que eu acho que cada personagem desse serve para isso, né? Para a gente olhar e pensar que foi para a gente que ele falou, foi conosco que ele sempre conversou. Senão não tinham ficado os registros históricos, né? Perfeito. E lembrando, né, Verônica, que esse momento família é para a gente discutir aqui aquilo que pertence à família, que nós muitas vezes estamos aí esquecidos pelas distrações do mundo. E esse capítulo da renúncia mostra para a gente o quanto que a gente ainda precisa tomar posse afetiva de nós mesmos, né? E isso faz com que a gente realmente consiga, enquanto família, né, caminhar todo mundo de uma maneira mais consciente, mais responsável, maternidades e paternidades responsáveis, criando filhos, homens de bem, né? Então, acho que isso acaba tudo trabalhando de uma forma adequada para a gente poder caminhar melhor. Acho que a Suzeli gostaria já de nos comentar alguma coisa para a gente já ir caminhando para os nossos finalmente, Suzeli. Não, só queria realmente agradecer, né? Agradecer a Verônica por ter estado aqui conosco para trazer esse tema, que é um tema tão importante, que merece a discussão. Veja quantas coisas interessantes nós comentamos nessa noite e que a gente consiga realmente pegar tudo isso e colocar aqui dentro, para que possa servir de estímulo na nossa caminhada. Né? Então fica aqui o meu agradecimento a Verônica, agradecimento aos comentários, aos amigos que estiveram aqui conosco, agradecer novamente aos nossos retransmissores por estarem nos auxiliando, e como a Márcia falou, tem muita distração, gente, então vamos passar coisa boa adiante, vamos passar que a renúncia, a maneira correta de se fazer a renúncia, o que é a renúncia, né? Vamos passar coisa boa, deixa aqui vamos curtir aqui, vamos compartilhar que merece, tá bom? Verônica, suas palavras finais e depois a Suzeli já vai encerrar o nosso bloco. Bom, com um agradecimento muito, muito grande a vocês por rever a Eliane aqui na nossa telinha. Eu já fiquei muito feliz de ver uma amiga tão querida aqui, Eliana, que já trabalhou comigo há muito tempo. E em nome dela, todos que estão nos assistindo, os comentários todos, né? Janice, muito obrigada, gratidão por todo esse carinho, né? E dizer que todas as vezes que nós fazemos um trabalho com Cristo, nós saímos renovados. No início parece que nós estamos renunciando à nossa vida, alguns chamam de beato, parece que a gente está perdendo alguma coisa, assim, a gente perde uma festa, mas eu vou dizer para vocês com toda sinceridade, nós saímos às vezes de almoços beneficentes, de entregas de cestas, achando que a gente vai passar a semana sem dormir, de tanta dor. A gente sai, e de repente, quando a gente olha, a gente não tem nada além de alegria no coração. Então, é uma renúncia para o mundo, mas, na verdade, é a gente se encontrar. É muito mais a gente encontrar o nosso objetivo, e a gente vai ver que a gente está renunciando, são as facilidades. É a gente se lembrar daquela porta larga e da porta estreita. A renúncia, na verdade, é a porta estreita. É a gente olhar e falar, tudo bem, lá tá grande, assim, tem festa, tem balão, mas e aí, o que eu vou ganhar no final? 5 quilos a mais? Então, vou ficar nessa portinha estreita aqui, e no final eu vou me sentir feliz, porque eu vou ter a consciência tranquila, que é o que mais faz falta aqui na Terra. Então, eu vou renunciar visitando a minha mãe, visitando meu pai, visitando minha família, abraçando as pessoas que estão à nossa volta, distribuindo amorosidade. Aí isso vai ser uma renúncia totalmente diferente de tudo que a gente possa imaginar, e nós vamos estar não deixando para trás, mas a gente vai estar pensando para frente, né? Trazendo uma vida de muita alegria para a gente já aqui nessa encarnação. Os frutos já começam a ser colhidos, né? Um beijo enorme para todos. Ai, que bom, que delícia. Então, meus amigos,
queríamos lembrar que na semana que vem, no Momento Família, nós vamos dar a sequência, né, ao nosso estudo e teremos o tema Carta Paterna, com a nossa convidada Lígia Mello, lá da AME Alagoas, que já esteve aqui conosco. Então, acredito que vai ser também uma delícia. Convidar a todos também para o nosso Manhã de Luz. Sábado, nós teremos, sempre no quarto sábado de todo mês, nós temos o estudo de André Luiz. E neste sábado, nós vamos falar sobre a finitude na obra de André Luiz, parte 2, porque nós já tivemos, então já vamos dar a sequência, a nossa parte 2. Quem não viu, procura lá no nosso canal, vê a parte 1, para estar bem por dentro, para poder acompanhar com a gente esse estudo com o Luiz Gustavo Mariotti. Então, fica aqui o nosso convite. E os nossos sinceros agradecimentos a você, Verônica, muito obrigada por ter estado aqui conosco, é sempre uma alegria recebê-la. Obrigada a todos os amigos que estiveram aqui. Vamos agradecer a Patrícia, que esteve também conosco, a você, Márcia. Então, meus amigos, muitos beijos, bom descanso, e na semana que vem a gente se encontra novamente, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Beijo, pessoal. Beijo grande. Tchau a todos.